confesso, eu gosto de ser jornalista. Eu gosto de notícias. Por vezes, inclusive nos finais de semana, sou advertido pela dona Sandra de que, poxa, desliga um pouco, sai um pouco do mundo das notícias. Mas acontece que notícia é algo que fascina, encanta e ao mesmo tempo me preocupa. Por exemplo, a necessidade da mídia brasileira em não reconhecer ou então em negar a realidade do que está acontecendo. Nos últimos tempos, eu tenho procurado me aprofundar, diria quase que me especializar em acompanhar as notícias e tudo o que acontece em Nuestra América. Faz muito tempo que eu comecei a ter um olhar mais especial pela América Latina, primeiro por conta da revista de turismo, depois pela ligação que eles têm com o Brasil e com os brasileiros e que nós muitas vezes não temos para com eles. Eles sabem muito sobre nós e nós sabemos muito pouco sobre eles e sobre a realidade política, econômica e social na qual eles vivem. O que nos chega, via de regra, são notícias deturpadas, são informações truncadas e são muito mais questões do ponto de vista ideológicas que recebem um filtro ideológico do que propriamente o retrato de uma realidade que eles vivem. Por conta disso, tenho procurado cada vez aumentar o intercâmbio com jornalistas de outros países, acessar fontes alternativas de informação e participar de muitos grupos de discussão. Isso me possibilitou uma imagem e um acompanhamento que eu considero único dentro da imprensa nacional sobre a questão da América Latina. E eu posso falar com bastante tranquilidade sobre como a América Latina está em um processo acelerado de mudanças. A América Latina está deixando de ser um curral sob o comando da esquerda e, por conta disso, do narcotráfico e do crime organizado e passando a ser um continente que volta a ter compromissos com a liberdade. Porque, ao contrário do que apregoa o discurso de esquerda, você não tem liberdade em um regime de esquerda. A esquerda usa a liberdade para depois destruí-la. A esquerda precisa da democracia para que depois ela deixe de existir. A esquerda usa a liberdade de imprensa para, no momento que chega ao poder, terminar com a imprensa livre. Exemplos disso não nos faltam. Agora, todos nós já sabemos que Cuba, a ilha de Fidel, é na verdade uma prisão de Fidel, onde o povo é submetido à escravidão. Sabe-se, por exemplo, que há um processo de mudança política em toda a América Latina, e isso passa sim pela liderança do Brasil, pela liderança de Bolsonaro, ainda que a mídia não queira admitir. Neste fim de semana, por exemplo, nós tivemos eleições. No Chile, o Kast vence o primeiro turno e leva a nova direita a disputar o segundo turno em 19 de dezembro contra um candidato que assumidamente diz que, para os chilenos, é melhor que eles vivam em um país que seja uma soma da Venezuela e de Cuba do que em um país livre. Observem bem, esse é o Boric da esquerda. No outro lado, nós teremos o Kast, que é o representante dessa nova direita latino-americana. Mas também no fim de semana tivemos eleições em um outro país, que já foi uma democracia e hoje se encaminhou para ser sinônimo de crime, narcotráfico, morte e omissão da liberdade. Eu falo da Venezuela, onde, sob o comando do narcoditador Nicolás Maduro, o povo não teve liberdade de votar, ao ponto de apenas 41% dos venezuelanos terem ido às urnas. A vitória de Maduro foi comemorada, inclusive pelos partidos de esquerda, aqui no Brasil, porque, para eles, o essencial é negar ao povo a liberdade e o direito de se manifestar. Fazer jornalismo é um compromisso que, infelizmente, muitos jornalistas
jornalistas deixaram em segundo plano, colocando o seu ativismo político pró-esquerda em um lugar de destaque, lamentavelmente. Mas o mundo, apesar desses jornalistas comprometidos ideologicamente com regimes de opressão, o jornalismo verdadeiro começa a dar as suas caras e a revelar para o mundo a mudança que está em curso em toda a América Latina, se livrando do jugo da esquerda, se livrando do domínio de ideias obscurantistas e que negam a nossa liberdade e fazendo prevalecer as ideias de liberdade econômica, de respeito às liberdades individuais e principalmente o respeito a toda a nossa herança judaico-cristã. Pense nisso enquanto eu lhes digo até amanhã.